Esse é o Sublinha Comigo, um clube de leitura séria de fé reformada e vida real. Episódio 5 do livro Isto é Filtro Solar. Hoje nós vamos fazer um resumo geral de tudo que nós estudamos no capítulo 1 e vamos falar sobre os amigos que o autor nos apresentou. E aí ele nos leva a refletir que a vida, isso tudo ainda no capítulo 1, que a vida só faz sentido se for vivida sabendo que nós somos vistos, que nós estamos diante de Deus. E é uma expressão latina que foi usada por Agostinho, ele não foi a primeira pessoa que usou, mas é uma expressão usada por ele, que é a vida corandel, que é a vida viver sabendo-se visto, ou traduzindo ao pé da letra, viver na presença de Deus. Eu gosto da expressão viver sabendo-se visto, porque viver na presença de Deus pode parecer uma coisa litúrgica, uma coisa religiosa. Agora, viver sabendo-se visto, e não aquele visto espiado, aquele visto de eu estou enxergando você. Você não é um fantasma, você não é uma pessoa sem significado, você tem importância. E logo no primeiro capítulo a gente vê a densidade técnica do Emílio, porque ele traz vários autores, e eu coloquei aqui a descrição um pouco de quem são esses autores, até mesmo, gente, como um encorajamento, porque é assim que eu vou acrescentando na composição da minha formação teológica, é prestando atenção naqueles autores que eu respeito, que se aproximam da palavra de Deus com profundidade, mas também com ternura, e o Emílio Garófalo é um desses, e as pessoas que ele me apresenta. Então é assim, quando um amigo nosso fala para nós assim, eu vou te apresentar uma pessoa, porque eu acho que você vai gostar dela. É esse sentimento que eu tenho quando eu leio alguém que apresenta outro autor. E o Emílio faz isso o livro inteiro, alguns ele volta nesses autores, mas ele faz isso o livro inteiro. E eu acho que esses autores são autores que vale a pena a gente anotar e procurar livros sobre eles. Então ele fala do Clint Archer, que é um pastor reformado sul-africano, ligado ao Ministério Expositivo e à defesa do cessacionismo, com atuação no ensino bíblico pastoral. Ele fala do Walter Kaiser Jr., que é um teólogo hebraísta, acadêmico, referência em Antigo Testamento, que é muito mencionado no curso missional que eu estou fazendo no Invisible College. Ele fala várias vezes do Peter Leithart. O Peter Leithart é amado no Invisible College, mencionadíssimo, e o Emílio Garófalo fala muito dele, transcreve muitas frases dele. Ele é teólogo reformado também, associado à teologia bíblica. A teologia bíblica, ela é uma forma de estudar a teologia, existem outras formas, existe a teologia sistemática, a teologia bíblica é uma forma de estudar a teologia, muito consolidada pelo Kevin Van Hooser, que é um outro teólogo, que não está mencionado aqui, e o Peter Leithart é adepto da teologia bíblica. E esse Barry Webb, que eu não conhecia, que é um biblista australiano. Então ele já começa o primeiro capítulo apresentando 4 amigos para nós, para a gente conhecer e a gente depois, futuramente, aumentarmos nosso repertório lendo eles. E aí, ele fala para nós no capítulo 2, fecha o capítulo 1 com uma palavra de esperança, todo o final de capítulo ele fecha com uma palavra de esperança, e o capítulo 2 traz outra teóloga, com uma menção de rodapé dela, mas aí eu fui atrás dela para saber quem é, que é a Esther Nick. Quem fala inglês, ela tem vídeos excelentes no YouTube, também uma filósofa cristã reformada, e eu fico toda apaixonada, comentei aqui com vocês na outra aula, eu fico toda apaixonada quando traz uma filósofa mulher. A gente não tem hábito, nós não temos muitas filósofas mulheres conhecidas da gente aqui no Brasil. Nós temos pregadoras, mas não com essa formação filósofa cristã reformada. E ele traz também o Cornelius Van Til, que é um teólogo muito consolidado, reformado, fundador da apologética pressuposicional. Também é uma pessoa considerada muito boa. Então ele fala deles, eu até menciono aí, do Van Til ele fala na página 80, vou abrir lá para a gente ver qual é a menção que ele faz ao Van Til. Ele fala assim, o teólogo Cornelius Van Til costumava falar, pensar os pensamentos de Deus após ele. Essa é a ideia. Então fica também mais essa dica dessa literatura que ele sugere para nós. Então, nós comentamos na aula passada, falamos a respeito do capítulo 2, que o capítulo 2 fala da busca de conhecimento. Eu não sei se vocês lembram que uma das coisas que eu mencionei, eu acho que eu até transcrevi
essa frase, que foi uma frase que eu voltei muito nela, que a busca de conhecimento não pode ser deixada de lado por nós, simplesmente porque as coisas são muito transitórias e que essa transitoriedade esvazia o nosso interesse por buscar conhecimento. Pelo contrário, ele nos estimula e diz que é a partir desse entendimento de que nós devemos entender o mundo, entender os planos de Deus, entender aquilo que Deus está falando, entender as formas de abordar. A gente fala muito assim, eu acredito desta forma. Eu até fiz um vídeo sobre o Clube do Livro, semana passada com a Bia, falando sobre isso. Às vezes você fala assim, não, mas eu acredito que a mulher deve ter esse papel no casamento. Bom, você acredita que a mulher deve ter esse papel no casamento porque foi essa teologia que te ensinaram. Deixa eu te mostrar quais são as propostas que são debatidas na palavra de Deus durante os séculos, porque tudo não nasceu agora, no século XXI, e aí você vai poder se posicionar a partir daquilo que outras pessoas pensaram. Então, não, porque eu acredito que no complementarismo, a mulher é um complemento do homem. Ou então, não, eu acredito que existe um papel exclusivo para a mulher, existe um papel exclusivo para o homem. Não, eu acredito que existe uma autoridade hierárquica. São linhas diferentes que foram defendidas por pessoas diferentes no decorrer da história. Então, a partir do momento que você estudou, falou, não, fulano que falou isso, o complementarismo vem daqui. Ah, então fulano que falou isso, então o entendimento patriarcal vem daqui. Aí você, ao ler tudo, você fala assim, não, eu entendo que eu me apego a essa corrente de entendimento. Mas para isso, a gente às vezes abraça alguma informação falando, não, eu acredito assim porque é assim. Não, você acredita assim porque foi assim que te ensinaram. Mas existe um mundo de perspectivas. Agora, só no primeiro capítulo, eu mencionei aqui 4 autores que eu acho que nenhum de vocês leu ou conhecia. Eu não conhecia esses autores até 2 anos atrás. Então, e são pessoas respeitadas que abordam, que estudam teologia, estudam a Bíblia e a história dos dogmas com muita devoção e respeito e que trazem perspectivas muito diferentes de muitas coisas que a gente acreditava que são absolutas. Então, conhecer teologia é bom por isso. Primeiro que, para mim, qualquer tipo de estudo que vem desdobrando aquilo que vem sendo debatido no decorrer de toda essa história da vivência cristã, ele me enche de fé. O estudo me enche de fé. Toda vez que eu vou estudar, eu não sei por que alguém falou que o estudo tira fé, porque o estudo me enche de fé. Eu fico encantada com a maravilha de Deus, com a tapeçaria de pessoas que ele escolheu para poder estudar, cada um estudar uma parte. Eu fico olhando assim, ele foi lá na Holanda, escolheu um cara que chama Royal Kuiper, o cara fez todo um estudo a respeito do que é capital moral. Capital moral, aqui ele está falando, ele foi primeiro-ministro holandês, mas ele se dedicou a estudar teologia e ensinar para nós que nós não somos sozinhos na sociedade. E ele fez um livro, mas o livro dele, ele não fez para os evangélicos, ele fez para os leigos, explicando por que nós não podemos viver sozinhos, por que a individualidade levada ao seu extremo vira o individualismo, porque todo o ismo é uma ideologia. Então, a individualidade levada ao seu extremo, ela vira um individualismo. Por que o individualismo vai nos esfacelar? Porque você só olha para aquilo que é seu. Aí o homem foi lá na Holanda e o Deus mostrou isso para ele. Aí o outro, que é o Walter Brueggemann, ele estava estudando a respeito de como que Deus usa as estruturas que nós temos hoje, que são estruturas contaminadas pela queda, para poder apontar para ele, mesmo elas sendo estruturas falidas. São estruturas falidas, mas o Walter Brueggemann, em Imaginação Profética, mostra para nós que as estruturas que são falidas, que não dão certo, que não são consideradas estruturas perfeitas, elas também podem ser redimidas e apontar para o Senhor, que é o que ele faz, por exemplo, com o casamento. O casamento não é uma estrutura perfeita, uma instituição perfeita. Tanto não é que pessoas separam, que pessoas não casam, que pessoas casam mais de uma vez, mas aí ele mostra para nós que não é que a instituição é perfeita e infalível. Deus é perfeito e infalível e ele usa a instituição para apontar para o propósito dele, para dizer sobre fidelidade, lealdade e sobre a forma como ele nos trata. Que ele fala lá em Isaías 54, eu, o Senhor, sou o seu marido. Então ele está fazendo um antropomorfismo, ele pega uma imagem humana para poder mostrar para nós, para a gente entender quem ele é.